Ontem, São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, nos falava de um encontro fenomenal, um encontro magnífico, o nosso encontro com nosso Senhor Jesus Cristo nos ares, um encontro de glória. E ele explicava que nós deveríamos estar na expectativa desse encontro. Hoje, São Paulo vai falar de um outro encontro, um encontro diferente. Não é mais Jesus que vem para premiar o nosso esforço, mas é Jesus que vem cobrar a nossa fé, cobrar a nossa perseverança. São dois encontros distintos, porque ontem ele falava de alegria, de felicidade, o encontro nosso com o nosso Senhor nas nuvens, no dia da ressurreição. Hoje ele fala de destruição. Quer dizer, Jesus vem em algum momento para cobrar de mim o meu mérito, a minha fé, meu esforço, minha paciência, meu trabalho, meu apostolado. Jesus está vindo para me cobrar. E ele vem como um ladrão. E aí São Paulo vai falar de destruição. Ele diz assim, na leitura, aqui, São Paulo vai dizer assim: de repente virá a destruição. Ele diz que essa destruição vai vir para quem? Vai vir para nós, se nós não vivemos na luz. E é por isso que ele chama a atenção. Ele diz: irmãos, todos vós sois filhos da luz. Não somos filhos da noite, nem filhos das trevas. Então ele faz a distinção. Entre os homens existem os filhos da luz e os filhos das trevas. Quem são os filhos da luz? Quem são os filhos das trevas? A luz é sinônimo de graça de Deus, é sinônimo da presença de Deus. E trevas é o sinônimo da presença do demônio. Aquele que é o filho da luz vive no estado de graça. Ele evita o pecado. Ele conserva dentro de si a presença de Deus. Então ele é filho da luz. E o filho das trevas é aquele que vive no pecado. Então ele vai dizer, para que nós sejamos filhos da luz, nós temos que praticar duas virtudes: vigilância e sobriedade. Aí ele diz: sejamos vigilantes e sóbrios. Vigilância quer dizer, está atento. Aquilo ali vai me levar para o pecado? Eu sou filho da luz, não quero perder a luz. Então não vou naquele lugar. Não vou encontrar com aquela pessoa, não vou pegar aquele objeto. As 3 ocasiões de pecado: lugares, pessoas, objetos. Se ele é filho das trevas, aí não tem jeito. Vem a tentação, ele cai. Ele gosta da tentação, ele brinca com a tentação, ele vive no pecado, ele é filho das trevas. Quando Jesus vier, qual vai ser o resultado? Ele diz aqui: virá como um ladrão, e de repente acontecerá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. O filho das trevas não vai escapar. Não vai conseguir o perdão na última hora, a não ser em raríssimos casos. Mas não se pode esperar o perdão sem merecimento, porque é pecado contra o Espírito Santo. Então, nós temos que estar de sobreaviso. Jesus virá a qualquer momento, no momento que eu menos espero, para prestar contas. Ele quer que eu preste conta, para cobrar-me as contas que eu devo a Ele. E além desse encontro com Jesus, eu terei um outro encontro. E esse, agora sim, esse é terrível. É o encontro com o inimigo da salvação. Quase todos os homens, exceção daqueles que morrem criancinha, bebezinho, mas aqueles que têm a idade da discrição, esses vão se encontrar também com o demônio, com Satanás. Em algum momento o demônio se apresenta a ele, oferecendo alguma coisa, oferecendo uma vida boa, ou uma tentação qualquer, outra qualquer. E o exemplo disso está no Evangelho, em que Jesus tromba com Satanás. E é coisa curiosa, nós estamos no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. É a primeira vez que o nome de Jesus é pronunciado, e é o demônio que pronuncia. E tem uma razão de ser. Ele entra numa cidade de Cafarnaum, entra na sinagoga e ali tinha um homem possuído pelo demônio.
E olha que curioso, o demônio diz: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Como será que o demônio falou? Certamente, pelo tônus da conversa aqui, não foi assim: o que queres de nós? Não. Certamente ele deve ter falado: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Todo malandro, porque olha só, viesses para nos destruir? Mas eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o demônio elogia Jesus, louva Jesus com as palavras: tu és o Santo de Deus. Por que o demônio deu essa cartada? Por quê? É que o demônio queria continuar na alma daquela pessoa. Então, ele quer inflar o ego de Jesus. Não? Ele quer oferecer uma glória uma vanglória para Jesus. Para ver se nosso Senhor Jesus Cristo cai na rede e deixa ele continuar na alma do pobre coitado que estava possesso. Então o demônio faz um jogo com o nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que nosso Senhor Jesus Cristo não ia cair, mas tem gente que cai. E nosso Senhor deixou isso aqui registrado, quis que deixasse registrado, para nos dar o exemplo de como é a tática do demônio conosco. O demônio vai, num primeiro momento, ele não vai nos ameaçar, ele vai oferecer um presente. Ele quer fazer uma espécie de contrato conosco, sabe? Eu te elogio, tá? Eu te dou o que você precisa, mas não mexe comigo, me deixa aqui. E aí, aqui ele oferece a vanglória. Nosso Senhor Jesus Cristo, na hora, ele é Deus. Na hora, ele percebe a jogada de Satanás. Mas muitas vezes nós não percebemos na nossa vida. E acontece que o demônio age conosco e a gente às vezes cai na rede. Mas como é que se dá esse contrato do demônio conosco? Se dá assim: olha, você está levando uma vida de pecado, mas eu te dou saúde, eu te dou uma casa boa para morar, um bom emprego, e você não mexe comigo. Não vai procurar aquele confessionário lá, por favor. Eu até deixo você ir na igreja, eu também acredito, Jesus é o Santo de Deus. Pode ir. Jesus é o Santo de Deus, eu também creio. Pode ir na missa, mas não abandona aquele pecado, vai. Então o demônio joga conosco. Ele nos oferece alguma coisa. Aquela Eva Lavalier, que era a maior atriz de Paris no tempo dela, ela disse, coloca nas memórias dela, que ela foi numa casa onde os espíritos baixavam, ou melhor, subiam, porque baixar é que vem do alto, não, esses vinham de baixo. E ela quis falar com Lúcifer, e Lúcifer falou com ela através da boca de um sujeito que estava ali, e o Lúcifer prometeu para ela: eu te dou 20 anos de fama ainda, ela estava com 54 anos, 56, eu te dou mais 20 anos de fama, com uma condição: depois que você morrer, você me dá a sua alma, né? Mas você vai continuar bonita, cheia de saúde e cheia de dinheiro, e famosa. E ela aceitou, ela conta que ela aceitou. Ele falou: você está bom, mas também me cura aqui a doença que eu tenho. Ela tinha uma gastrite. E assim o demônio faz conosco. Nem sempre é assim às claras, mas tacitamente, silenciosamente é sempre. Sempre ele vai querer fazer uma barganha. Ele nos dá uma felicidade e a gente dá para ele um pecado. Mas nosso Senhor nos ensina como tratar ele. Jesus o ameaçou dizendo: cala-te e sai. Quando o demônio vier com as histórias dele, cala-te e sai. Não acreditem. Não acredita na piedade do demônio, não acredita no jogo do demônio, e às vezes ele até dá alguma coisa, mas é para pegar depois a nossa salvação, para roubar a nossa salvação. Quantas vezes eu vi isso, às vezes casais que não são casados na igreja, vivem juntos até no relacionamento pecaminoso, e o demônio dá uma certa felicidade para eles: não abandona seu pecado não, vai. A única coisa é que depois que você morreu, leva você para o inferno.
Porque quem vive no pecado e morre no pecado, vai para o inferno. Nosso Senhor diz, nos dá esse exemplo: cala-te e sai dele. Quando vier com a conversa, nem tem conversa, sai. E aí termina dizendo, ele manda nos espíritos impuros com autoridade. Então a gente tem que ter autoridade nessa hora. O que é ter autoridade? Porque se eu não tiver autoridade, o demônio não sai. São Jerônimo, se não me engano, um desses padres antigos, comenta o seguinte: a autoridade é que os fariseus, eles mandavam também, faziam exorcismo, mandavam o demônio sair, mas eles não tinham autoridade. Sabe por quê? Porque eles pregavam, mas não viviam. Então a palavra deles era sem autoridade. Eles pregavam, mas não viviam aquilo que pregavam. Mas nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a viver aquilo que a gente prega. Aí a nossa palavra tem autoridade. Contaram, um exorcista me contou, que uma vez uma pessoa sem autoridade, por sinal era um padre, sem autoridade foi fazer um exorcismo. O demônio virou para ele assim: o quê? Você está querendo me tirar? Mas você é meu. E contou todo o exame de consciência dele. Contou a lista de pecado dele para todo mundo na igreja. Todo mundo ficou sabendo. O demônio não tem esse negócio de guardar segredo de confissão, não. Quando ele quiser, ele conta mesmo. E todo mundo saiu de lá sabendo os pecados do padre. E o padre saiu também, porque não quis ficar lá, porque ele não tinha autoridade. Então a autoridade consiste em viver como se pensa e pensar como Deus manda. Então nós vamos pedir nessa Santa Missa a graça de nós participarmos dessa autoridade de Nossa Senhora, dessa luz de Nossa Senhora, que nos faça filhos da luz. Porque o demônio, quando vai atacar um filho das trevas, o filho das trevas, está escrito aqui, cai na rede do Satanás. Mas o filho da luz não, ele desconfia. Ele tem outros propósitos, o filho da luz. Não interessa o que o demônio vai oferecer para ele, ele quer outras coisas. O pensamento dele está no mais alto, ele pensa na salvação eterna, na vigilância, na sobriedade. Que Nossa Senhora nos faça ser, também como ela, terror dos demônios. Termos autoridade quando falamos e que prefiramos morrer antes que perder a luz que nós ganhamos no dia do nosso batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.